Olá pessoal, aqui é o Marcelo Diniz do canal Dialogando Direito, projeto do meu amigo André Tesser, que está fazendo aqui esse espaço especial para você para falar de inteligência artificial. Como eu comentei no último vídeo, nosso objetivo aqui primeiro é compartilhar com vocês informações sobre ferramentas que permitam que você faça customização da sua utilização do ChatGPT. Falamos aqui do ChatGPT, então não é nada que exija que você domine minimamente qualquer tipo de ferramenta de escrever código, nada disso, por mais que sejam essas ferramentas simplificadas, você não vai precisar disso. Trabalhamos apenas na configuração da sua ferramenta. Primeira coisa que eu tenho que falar para vocês, não é algo que seja factível, não é muito eficiente fazer no celular, seja usando o navegador do celular, seja usando o app, é possível? É, mas tem muitas limitações. Bem como o app do Windows, pelo menos, não é algo que seja eficiente, tá? Então falamos sempre de fazer isso no navegador. E o navegador que eu utilizo é o Google Chrome. Então eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Eu pego primeiro e vou aqui nas configurações, certo? Dentro das configurações, vocês vão enxergar que nós temos aqui todos esses campos. Nós vamos aqui, aplicativos e conectores, certo? Entrando aqui em aplicativos e conectores, vejam que eu tenho todas essas opções. E é aqui que a gente vai configurar. Então, quando eu venho em e-mail, eu tenho a minha conexão. Eu já fiz toda a configuração aqui, que ela é intuitiva. É só você seguir os passos que estão ali, certo? Da mesma forma, o calendário do Outlook, eu também fiz dessa maneira. Posso fazer também aqui conectores, tá? Google Drive, que é hoje a ferramenta que é mais eficiente, mas não é o ambiente que nós trabalhamos lá no nosso escritório. Nós utilizamos as ferramentas Microsoft, então eu tenho que trabalhar com Outlook, tenho que trabalhar com e-mail Outlook e tenho que trabalhar com as ferramentas OneDrive, SharePoint e Teams, tá certo? Eu tenho toda essa configuração. Depois de configurado isso, eu quero mostrar para vocês como utilizamos isso. Eu vou aqui então abrir um novo chat. Temos essas opções dentro do plano Plus. A gente normalmente utiliza este plano Thinking, certo? E aqui está a primeira dica, a primeira orientação. Vejam, percebam que aqui essas opções, adicionar de OneDrive, adicionar de SharePoint, adicionar de Google Drive, adicionar de fotos, diretamente. E eu venho aqui em adicionar fontes. Quando eu venho adicionar fontes, vejam quais são as opções que ele me abre. Ele vai me abrir o Teams, vai abrir o SharePoint, Google Drive, Gmail, Google Agenda. E se eu clicar em conectar mais, eu tenho outras opções. Posso vir aqui, conectar, navegar nos conectores. Então eu vou ter o Google Agenda, eu tenho Linear, Slack, tem uma série de ferramentas. Vou focar nessas daqui, que são as que eu utilizo no meu dia a dia, que para mim são eficientes, tá certo? Então, quando eu venho aqui e adiciono, por exemplo, SharePoint e o Teams, ele já vai pesquisar diretamente nesses ambientes aqui. Por que que isso é importante? Notem, eu simplesmente vim aqui e peguei fontes dentro aqui das mais opções, adicionar fontes e fiz as ferramentas. Adicionar fontes. É uma pesquisa mais simples que ele faz. Quando eu venho aqui, por exemplo, e-mail do Outlook, ele já, em geral, me exige que eu utilizasse a ferramenta investigar. Vamos dar um exemplo. Localize as últimas. E sempre valendo aqui todas as técnicas de prompt, tá? As mensagens no Outlook com cursos sobre a reforma tributária com ênfase no setor agropecuário. Por que eu falei isso? Porque eu sei que tem um e-mail lá na minha caixa que está isso daqui. Faço a procura, localizo as mensagens e ele vai começar a pensar e demora mesmo, tá? Demora mesmo isso daqui. Eu dei um exemplo bobo aqui com o Outlook, mas eu quero comentar com vocês algumas possibilidades de utilização. Então, eu tenho aqui a possibilidade de utilizar, eu venho continuar. Aqui, pessoal, eu estou usando a máquina do Tesla, eu não vou dar esse exemplo para vocês, porque senão eu teria que colocar as minhas credenciais aqui. Eu já vou dar exemplo de como isso ficou no final de tudo, tá? Aqui para o ChatGPT, estou lá no chat, tá? Eu usei isso daqui, certo? Vou dar um exemplo concreto, em um trabalho referente a uma due diligence. Due diligence, para quem trabalha com isso, sabe que são trabalhos que exigem de nós uma
análise massiva de documentos. Eu tenho que ver muita documentação. Esse caso, por exemplo, que eu utilizei a ferramenta que eu queria mostrar para vocês um pouquinho como é que foi o resultado, é um caso em que eu tinha parcelamentos fiscais em inúmeros estados e todas as informações, mais de 100 arquivos dentro de uma pasta. O que eu fiz? Trabalhando a partir disso, fazendo a habilitação dessa conexão, eu indiquei onde estava o arquivo, pedi para que ele fizesse isso, ele veio, criou uma planilha modelo, tá certo? Eu vou abrir essa planilha modelo para vocês no meu e-mail ali, porque ela já está ali disponível, tá? Fez já o preenchimento básico dela, com a possibilidade de eu verificar as fontes aqui, ó. Tá vendo? Eu já sei quais são as fontes que ele consultou dentro do meu SharePoint. Então eu consigo controlar isso, tá vendo? E são todos esses estados. Ele já vem buscando, já me sinalizou quais são os documentos relevantes e já fez preenchimento muito consistente de vários dados. Está perfeito? Evidentemente que não. Precisarei revisar? É lógico, como todo o trabalho. Como se eu recebesse um trabalho de um assistente, eu também faria. E essa revisão ela precisa ser feita. Isso daqui foi um exemplo que eu construí agora para esse vídeo, tá? Eu não usei a técnica de few shots, então eu não dei exemplos, tá certo? E exemplos aqui funcionariam muito bem, tá ok? A partir desses exemplos eu conseguiria construir uma resposta muito mais consistente. Então o que eu faria? Pegaria uma das pastas, então eu tenho acho que 8 estados mais a União, todas com parcelamentos, todas com inúmeros processos, certo? E eu abri aqui. Quero mostrar para vocês essa planilha. Ele já veio, já me incluiu os números dos parcelamentos, certo? Que eu preciso verificar, evidentemente, tá? Incluiu qual é o órgão. Isso que ele só fez esses estados, tá? Ele não fez todos ainda. Vem, inclui qual que é a pasta onde está esse documento. Eu quero só abrir com planilhas Google mesmo. Ele já me mostra aqui a fonte, qual é a pasta onde está o documento e puxa valores, tá? Essa versão não está com valores porque eu optei por não trazer, mas ele já vai me trazendo isso. Ó, ele já tem um resumo, invalidação. Ó, esse resumo não ficou consistente, eu teria que voltar lá no chat e falar, ó, teu resumo não funcionou, a tua aba resumo não funcionou. Mas vejam, só isso daqui, só as informações que ele me coloca aqui, os números de parcelamento, tá? Já são excelentes. E eu fiz uma versão em que eu já tenho os valores, já tenho o número de parcelas e tudo mais. Se a gente voltar aqui onde eu estou na conversa, certo? Vai ver, ó, ele já está todos os números, já me traz aqui valores, tá? Para vocês onde eu tenho valores, tá? Ó, arquivo, ele já me indica quais são os arquivos relevantes, tá vendo? 111 arquivos, eu ia ter que parar e fazer essa primeira análise manualmente. Aqui, o que eu já tenho? Eu já tenho uma primeira peneirada nos dados. E essa filtragem, saber o que eu preciso e o que eu não preciso ler, já é essencial, já é fundamental. A economia de trabalho, ó. Então, só para vocês terem uma ideia como é que foi essa ideia de pensamento. Na primeira oportunidade em que eu coloquei as informações, o modelo havia puxado informações equivocadas no SharePoint. Viram? Ele erra, ele alucina. Eu tive que falar, a sua análise não está correta. Você tem que ver essas subpastas. Coloquei as subpastas, aí ele identificou. Vejam o que ele me traz aqui, ó. Extrato de parcelamento, PDFs, ele já me diz o conteúdo de cada uma destas pastas, tá vendo? Eu já consigo saber o que nós temos aqui. E tem mais informação aqui pro lado, tá? Ele já vem, checklist rápido com ponto de referência, quais são os documentos relevantes, e aqui vai. E só para comentar, aproveitando aqui, ó, tá vendo? Isso daqui eu tô pedindo para ele exibir os detalhes, eu gosto de ver isso, tá? Isso daqui é para a gente entender o processo que ele fez, qual é o processo de pensamento. Minha dica, se você gosta, quer se aprimorar, habilite isso nas suas configurações, para você começar a entender como que o modelo opera. Então, por exemplo, eu já vejo mais ou menos o que ele usa de termos, sabe? O que ele entende de relevante, sabe? As ordens que ele dá, ó, selecione a UF ou União conforme o ente do parcelamento. Exemplo, ordinário, especial. Isso daqui é a melhor prática de prompt. Por isso que eu gosto de deixar aqui, tá? E só quero mostrar para vocês a parte dos valores, para a gente já encerrar este videozinho de hoje. Estar aqui quando ele me traz os valores. Cadê? Valores. Aqui, ó, tá? Vejam, ele já tá, e esses valores estão corretos, tá? Eu consegui verificar isso. Lá eu chequei antes de trazer para vocês. O valor está correto, o valor está correto, o valor está correto.
Os dados que ele extraiu não estão perfeitos, certo? Mas nós temos, lógico, que trabalhar. Essa coisa do prompt interativo, de a gente sempre ter que aprimorar, verificar, validar, pedir novamente. Se você faz uma pergunta, pega a resposta e simplesmente cola, desculpe, mas não vai ser a ferramenta que vai solucionar a tua prática, tá? Porque certamente isso não funciona no ChatGPT, não funcionaria em nenhum lugar. É essencial toda essa atenção, esse carinho mesmo com o trabalho, essa dedicação, tá certo? Ficamos aqui, pessoal. Muito obrigado aí pelo seu tempo assistindo. E comenta aí se você já usa os conectores. Eu particularmente conheço pouquíssima gente que usa, tá? É uma ferramenta que no começo você se bate um pouco. É uma ferramenta que costuma ser demorada, tá? Já vou avisar para vocês. É algo que muitas vezes vão mais 15 minutos para fazer a varredura. Mas com isso eu posso ter, o céu é o limite. Depois a gente vai deixar aqui na descrição o link para vocês do material da OpenAI, em que eles comentam exemplos de prompts para o uso dessa ferramenta. Então, alguns que eu vi lá, entre na minha agenda e verifique todas as reuniões que eu tenho no mês que vem ou que eu tive no mês passado. Entre nos meus e-mails do Outlook, identifique todas as mensagens referentes a este cliente. Entre no meu SharePoint, identifique todos os trabalhos feitos para este cliente e prepare para mim um relatório para a reunião que terei para repassar todos os assuntos. Ele consegue fazer isso. Eu já fiz isso. Eu já peguei uma situação, a situação é uma narrativa concreta, efetiva, que aconteceu, tá? Nós estamos atendendo um cliente, fiscalização, vários pontos que estavam ali que nós havíamos já identificado como riscos para eles estavam exatamente aquilo que o fiscal estava pedindo. A gente já olhou na frente e falou: isso daqui vai dar problema. A gente avisou, né? Ah, meu Deus, mas avisamos quando? Como foi? Eu falei: espera aí, conexão no Outlook, filtre nos últimos 18 meses todas as mensagens desses clientes que tenham tratado de situações fiscais que possam apresentar contingências ou riscos. Elabore um relatório sintético que apresente todas as informações. Tudo isso a gente constrói com a ajuda do modelo. E agora eu consegui voltar só para mim, que era o que eu queria ter feito antes, para me despedir de vocês e deixando aí o pedido para que você, se realmente já utiliza o conector, tem uma experiência, a experiência é positiva, negativa, teve alguma frustração com essa utilização, comenta aí com a gente. Tá bom, pessoal? Forte abraço e nos despedimos, eu e meu amigo André Tesser, com esse projeto aqui, que esperamos que seja muito útil para vocês. Abraço.